Olá, meus amores do sexto, tudo bem com vocês? Depois do nosso vídeo de explicação do conteúdo, no vídeo de hoje vamos fazer a correção da atividade direcionada, tá? E a primeira página é a página 122, ok? Página 122, que vai ter aqui a questão 2, que fala o seguinte: página 121, tá? Fala o seguinte: complete a tabela com os números decimais descritos nos itens abaixo. Então aqui, alternativa A, ela fala 2 inteiros e 6 décimos. Então aqui, ó, 2 inteiros e 6 décimos. 2 inteiros e 6 décimos vai ficar aqui, ó, 2 inteiros, que é antes da vírgula, e 6 décimos, ok? Essa é a representação da alternativa A. Aqui tem um quadrozinho que é para vocês completarem, ok? Só que eu vou utilizar só essa primeira parte para a gente poder representar a alternativa B, C e D, ok? Então, a alternativa A vai ficar 2 aqui na unidade, a vírgula e décimos. 1 inteiro e 14 centésimos, ou seja, vai ficar 1 inteiro, vírgula, e 14 centésimos. Então, fica 1 e o 4. Como 4 aqui, ó, como é centésimo, né? Então, o último número depois da vírgula, que é a parte quebrada, o 14, o 4 termina aqui no C, ó, que é de centésimo. Então, fica 1 inteiro e 14, 14 o quê? Centésimo. C, 3 centésimos. Como é que a gente apresenta isso? Não tem nenhuma parte inteira, né? Então, fica 0,03. Então, nós temos 3 centésimo. Como não tem nenhuma parte inteira, completa com 0. D, 13 inteiros. A D, ó, 13 inteiros. Então, fica 13 inteiros, vírgula, e 4 milésimos. Então, se é 4 milésimo, ó, onde é que está o milésimo? Bem aqui, ó. 4. Fica da seguinte forma: 13 inteiros e 4 milésimos. É assim que a gente representa, ok? Só recapitulando, a gente usou só essa primeira parte aqui para ficar mais prático, tá bom? Mas vocês vão colocar, preencher a tabela todinha, tá bom? Vamos lá. Página 121, vamos para a próxima página. Próxima página, ela vai pedir para a gente resolver a seguinte questão, que é essa daqui, ó, página 122. Primeira questão, ela fala o seguinte: transforme as frações a seguir em números decimais. Então, ele tem aqui, ó, transforme as frações a seguir em números decimais. 1 décimo. Então, aqui vai ficar o quê, ó? 0,1. Não tem só um zero aqui? Então, lembra que a vírgulazinha volta a quantidade de zeros. Então, 1 décimo é igual a 0,1. 121 sobre 10 vai ficar o quê, ó? 12,1, porque só tem um zero. 34 centésimo vai ficar 0,34. Tem 2 zeros, então a vírgula está aqui o 34, ó. Então, a vírgula volta, ó, 1, 2, fica vírgula aqui e completa com 0. 35 milésimo, temos 3 zeros. Então, você repete aqui o 35, ó. E como tem 3 zeros, você acrescenta um zero, fica 1, 2, 3 números, ó. Vírgula e acrescenta com 0. Como é esse daqui, ó, você tem o 35. E como aqui tem 3 zeros, depois da vírgula tem que ter o quê? 3 números. Aí você coloca aqui a vírgula bem aqui, ó. Já tem quantos? 1, 2. Então, para ter 3 números, é só acrescentar o quê? O 0. Só que falta um númerozinho aqui na frente. Se também não tem esse número da frente, a gente acrescenta aqui o 0, ok? Então, fica o seguinte: 0,1, 12,1, 0,34, 0,035. Ok? Essa é a forma decimal. Vamos à segunda questão. Segunda questão fala o seguinte: transforme os números decimais a seguir em fração decimal. Então, a segunda, ela é o contrário, ao invés da primeira. Então, a gente vai transformar aqui esses números em fração, ó.
eu vou pegar todos os números que tem aqui. Eu não vou considerar o zero, porque enfim ele não vai subir nenhum valor. Então, vou pegar o 4, 3 e o 5. 4, 3 e o 5 sobre. Se tem 3 números depois da vírgula, qual vai ser o número que eu vou colocar aqui? 10, 100, 1000, 10.000, vai ser o quê? Vai ser aquele número que tem 3 zeros. Então, se aqui tem 3 números depois da vírgula, aqui vai ficar o quê? 1000. 0,23. Eu pego aqui o 23, ó, sobre... Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho o número 2, eu tenho o número 3. Então, vai ficar quem? O 100, porque o 100 tem 2 zeros. Não são 2 números depois da vírgula, então vai ficar o 100 porque tem que ter 2 zeros, ok? 2 números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros. 3,4, eu pego ó, o 3 e o 4, né, que é o 34. Tem quantos números depois da vírgula? Depois da vírgula tem só o número 4, só tem um número. Então, vai ser o quê? O 10, só tem um zero. E aqui a D, ó, vou pegar 541 sobre... Tem quantos números depois da vírgula? Tem o 4 e tem o número 1. Então, se tem 2 números, vai ser aqui quem, ó? Número 100. Então, fica 435 sobre 1000, ou milésimos, 23 centésimos, ou 23 sobre 100, 34 décimos e 541 centésimos. A terceira, escreva na forma de fração os números decimais a seguir. Então, a gente vai escrever isso aqui na forma de fração. Eu tenho 0,0000001. Então, quem é a parte inteira aqui, tirando o zero? É o número 1, ok? Agora eu vou contar quantos números tem depois da vírgula. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser aqui, eu coloco o número 1 e 6 zeros. Aqui vai ficar o quê? Eu tenho 1 inteiro e eu tenho essa parte aqui que está quebrada, digamos assim. Então, eu vou pegar toda ela. Ó. Temos 1, 2, 3, 4 zeros, 137... sobre. Depois da vírgula tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente vai ter 7 zeros. Coloca 1, coloca 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alternativa C, a parte que a gente tem, vamos dizer, a parte numeral, né? Tirando o zero, só quem? Número 1, aqui no final, ó. Então, você coloca aqui, ó, número 1, sobre... Tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então, você coloca 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, por último, nós colocamos o número 1 também. Só tem 0,001. Coloca o número 1. Como tem 3 zeros, ó, 1, 2, 3, fica sobre 1000. Ok? E assim a gente transformou esses números decimais em frações. Vamos lá, prosseguindo na nossa correção. Próxima página. Vamos lá. Próxima página, que é a página 123, vamos lá confirmar se é a página 123, isso. Página 123 tem essa questão que fala o seguinte: analise as igualdades abaixo e escreva C caso estejam certas e E caso estejam erradas. Então, a gente vai analisar. 0,61 dividido por 10 é igual a 6,1. Então, a gente vai analisar se 0,61 dividido por 10 é igual a 6,1. Então, a gente analisa aquela posição da vírgula. Na divisão, a gente o quê? Volta a vírgula. Na divisão, volta. E na multiplicação, a gente avança a vírgula. Ela vai andar para frente, ok? Então, aqui eu tenho 0,61 dividido por 10. Então, essa vírgula aqui, ó, se é por 10, só tem o 0, ela tem que voltar, ó. Fica aqui, ó. Fica 0,061. Então, aqui a alternativa A, ela está
errada. 276 inteiro e 4 décimos, né? 276,4 dividido por 100 é igual a 2,764. Está correto. Porque aqui não tem 2 zeros? 276,4 dividido por 100. Como aqui tem 2 zeros, então essa vírgula aqui ela vai voltar 2 números. Ó. Volta o número 6 e volta o número 7. Ela para aqui entre o 2 e o 7. Fica 2,764. Então, está correta. C. 0,6 vezes 1000 é igual a 600. Está correto também. 0,6 vezes 1000. 1000 tem 3 zeros. E na multiplicação, a vírgula ela avança. Então, ela vai avançar quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Porque tem 3 zeros. Então, avança a primeira vez, avança a segunda vez e avança a terceira. Então, como aqui não tem números, a gente completa com quem? Com 0. Então, vai ser a primeira, a segunda e a terceira. Igual a quanto? A 600. Então, está correto. 1.274 dividido por 10 é igual a 1.274. Está errada. Se está dividido por 10, só tem um zero. Então, ela teria que voltar só uma casa. Era para ficar 127,4 e não 0,1274. E aqui, por último, ele fala 2,3000 é igual a 2,30. Você lembra lá da propriedade? Que a gente pode acrescentar a quantidade de zeros que quiser à direita, que será igual, ok? Se eu cancelar esses 3 zeros aqui e cancelar com esse, eu vou ter o 2,3 e o 2,3. Então, ela é correta, essa igualdade. Então, fica errado, correto, correto, errado, correto, a sequência, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Estamos na página 123. Temos mais algumas páginas para a gente corrigir. Vamos lá. Dando continuidade à nossa correção, na página 124 tem essa questão, né? Complete os sinais, complete com os sinais menor que, maior ou igual, ok? Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, fala assim, complete com os sinais menor, maior ou igual a quê? 0,054 e 0,16. Então, a gente vai colocar aqui para comparar o 0,054 e 0,16. Então, a gente completa as casas que está faltando. Ó. Percebe que está faltando uma aqui, ó, para comparar com 4? A gente coloca aqui o 0. Então, a gente vê que aqui é 0 e 0. E quando chega aqui, ó, na primeira casa, na parte quebrada, né, na parte depois da vírgula, eu tenho 0 e eu tenho 1. Então, eu tenho 0,054 e eu tenho 0,160 ou 16. Então, aqui eu tenho 0 e 1. Quem é o maior? O 0 ou o 1? O 1. Então, quer dizer que 0,054 ele é menor que 0,16, ok? Alternativa B, eu tenho 7, aqui dá para fazer direto, ó. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 7. 7 e 7. 7 e 7. E aqui no último eu tenho 7 e aqui eu tenho 6. Então, quem é o maior, o 7 ou o 6? 7. Então, 7 inteiros e 777 milésimos é maior do que 7 inteiros e 776 milésimos, é maior. 3,70 e 3,7. Se lembra lá do lancezinho do 0? Que eu posso acrescentar à direita, que vai ser igual. Então, aqui a alternativa C é igual. 3,70 é igual a 3,7. 43,52 e 43,520 também será o que, gente? Ó,
igual. A questão do zero, ok? A questão do zero que você pode acrescentar à direita, tirar aqui esse zero, eles são iguais. Ó. Se eu acrescentar aqui para completar, também vai ficar igual. 90,01 e aqui eu tenho 90. Então, a gente tem que ter cuidado, porque aqui ó, fica 90, 0,1 e 90. Então, eu tenho que completar esses dois aqui. Ó. Como eu não tenho nenhum número, eu completo com zero. 9 e 9 é igual, 0 e 0 é igual, 0 e 0 também, só que aqui eu tenho 1 e 0. Quem é maior, esse 1 ou este 0? Esse 1 aqui. Então, quer dizer que 90,01, ele é maior do que o 90. E aqui, por último, 9,01 e 6,97. Então, aqui precisa nem quebrar a cabeça. Eu tenho 9 e aqui eu tenho 6. O 9 é maior do que o 6. Então, 9 inteiros e 1 centésimo é maior do que 6 inteiros e 97 centésimo. Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo na nossa correção. Vamos para a próxima página, que é a página 125. Temos a questão de interação, ok? Partindo, 125. Vamos lá, agora a gente começa aqui, essa página 126, página 126, que fala o seguinte. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui A, B, C e D, e a gente vai relacionar aqui essa divisão, ó, 7 dividido por 9, 22 dividido por 3, 4 por 11, 38 por 90. E a gente vai relacionar aqui qual é a sua dízima correspondente. Então, 7 dividido por 9. Esse 7 dividido por 9, vamos lá, fazer como é que fica? 7 dividido por 9. Como 7 é menor, eu vou acrescentar o zero aqui e o 0, aqui embaixo, regra da divisão. Quantas vezes eu multiplico 9 para chegar próximo de 7? Então, você vai ver aqui, vamos ver a tabuadazinha do 9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 9 vezes 7, aqui, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. Então, se eu colocar aqui um 8, passa. Então, eu vou utilizar quem? Ó? 9 vezes 7, que é 63. 7 vezes 9 é igual a 63. 63 menos 7, sobra 7. Ganho aqui mais um zero, então fica 70. 70 dividido por 9, 7. Porque 7 vezes 9 dá 63, que vai sobrar 7. Então, a gente já percebeu que aqui vai se tornar numa dízima, vai ficar 0,77777 e assim infinitamente. Então, aqui a alternativa A, ela corresponde a 0,7. Lembra aqui desse tracinho que quer dizer o período que está se repetindo? Então, 0,7 corresponde a 7 dividido para 9, alternativa A, ok? Vamos lá. B, 22 dividido por 3. 22 dividido por 3. Vamos lá, 3 vezes 6, 3 vezes 7 vai ser o mais próximo, né? O 7 vezes 3, que dá 21. E 21, para chegar em 22, precisa-se de 1. Esse 1 não dá para dividir por 3, o que é que eu faço? 0, 10 dividido por 3 é igual a quanto? A 3, porque 3 vezes 3, 9. E 9 para chegar em 10, 1. Como 1 não dá para dividir por 3, acrescenta-se o 0. 10 dividido por 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 9, vai restar 1. Então, a gente percebe que aqui vai ficar 7,3333 infinitamente, tá? É a dízima
que vai se tornar. Então, 22 dividido por 3, ele corresponde a quem? A 7,3333 infinitamente. Então, aqui esse tracinho quer dizer que o 3 está se repetindo. Ou seja, a alternativa B, ela corresponde a 7,3333, a dízima, tá? Então, aqui fica B e aqui por último fica A. Agora, a gente vai fazer a alternativa C. A alternativa C é o quê? 4 dividido por 11. Então, segue aquela regra. 4 dá para dividir por 11? Não, porque é menor. Então, eu posso colocar o zero aqui, que vira 40. E quando eu coloco o zero aqui, acrescento aqui, ó, 0, Agora eu faço 40 dividido por 11, qual vai ser o mais próximo? 3. 3 vezes 11, 33. 40 menos 33 é igual a quanto? A 7. Ok? 7 dá para dividir por 11? Não. A gente acrescenta o zero. 70 dividido por 11 vai ser o que? O mais próximo? O 6. 6 vezes 11, 66. 66 para chegar em 70, eu preciso de quanto? De 4. 4 dividido por 11 não dá, então acrescenta-se o zero. 40 dividido por 11 vai dar o quê? 3. 3 vezes 11 dá 33, que resta 7. Acrescento o zero. 70 dividido por 11 dá 6, que vai dar aqui 66 e sobra 4. Então, se a gente analisar, essa divisão ela vai gerar uma dízima em que vai ficar se repetindo o número 3 e o número 6. 3 e 6, 3 e 6 infinitamente. Ou seja, vai ficar 0,36, 36, 36, 36 infinitamente. Então, 4 dividido por 11, ele corresponde a essa dízima aqui, 0,36. Onde o 36 é o período, ou seja, o número que fica se repetindo infinitamente. Então, aqui fica C. E por analogia, se aqui é A, aqui é B e aqui é C, a alternativa D, ela corresponde a 0,4, né? E o 2, que será o período, vai ficar se repetindo. Ou seja, 38 dividido por 90, ele representa aqui essa dízima periódica. Então, fica BD, C, A. Ok? Vamos lá. Segunda questão, assinale com X as frações decimais. Frações decimais são aquelas frações em que o denominador ele vai ter o quê? Eu digo que é a famíliazinha do 10, entendeu? Que tem o número 1 e perto do 1 tem o 0. Família do 10, tipo 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante, tá? Então, aqui, 2 décimos, tem o 1 e o 0. Então, é uma fração decimal. 1.328 sobre 1.000, tem o número 1 e 3 zeros. Também é uma fração decimal. Aqui, ó, 1 e 4 zeros. É uma fração decimal. Aqui não é porque, ó, tem o 3, aqui 50, aqui o número 6, não é. Por enquanto, só alternativa A, B e D. Vamos ver aqui mais embaixo. Temos também quem, ó? 16 sobre 10, que é a G, e 38 sobre 10.000, que é a alternativa H, ok? Então, essas são as frações decimais, só recapitulando para vocês entenderem, ok? São alternativa A, B, alternativa D, alternativa G e a alternativa H. Terceira questão. Transforme em frações decimais os seguintes números decimais. Então, a gente vai transformar em frações decimais. Bem simples, gente. Eu tenho 0,78. Eu pego 78 sobre... Quantos números depois da vírgula? 2, que é o 7 e o 8. Então, aqui vai ficar 100. 78 sobre 100. B. Alternativa B. 12,6. Então, você pega o 1, o 2 e o 6, sem vírgula. Pega o número sem vírgula, coloca no numerador. Depois da vírgula tem quantos números? Ó, só o 6. Se tem um número, vai ficar
com um zero, 10. Então, fica 126 sobre 10. Alternativa C, 0,0063. Tirando os zeros, né, que a gente não vai contar com ele. Quem são os números que estão aqui? O 6 e o 3, sobre. Agora você conta. Depois da vírgula tem quantos números? 1, 2, 3, 4. Então, você coloca um 1 e 4 zeros. Ok? Vamos lá, alternativa D. Alternativa D. Eu pego o 206, pego o número sem vírgula. E você olha, depois da vírgula tem o 0 e o 6, ou seja, dois números. Então, aqui fica sobre 100. 206 sobre 100. Quarta questão fala o seguinte, qual é o maior? 0,5. Lembra que aqui tem um traço em cima, ou seja, quer dizer que é 0,5555 e assim por diante. Ou o 0,5. Quem é o maior deles dois? O maior deles dois vai ser a dízima. Isso daqui, ó, 0,5 com esse tracinho, que é a mesma coisa que isso. Ele vai ser o maior, porque se trata de uma dízima infinitamente. Então, ele vai ser o maior. Entre 0,5 com o tracinho em cima, que é uma repetição, ou 0,5 somente. Então, o 0,5555, que representa uma dízima, ele será o maior. Quinta questão, vamos lá. Escreva as frações a seguir na forma de número decimal. Então, aqui, 50 dividido por 10 fica 5,5. Lembra, só tem um zero, então só vai voltar, a vírgula só volta um número. Ela não está aqui, então ela volta só um número. 100 dividido por 10 fica 10,0. 5 dividido por 1000. 1000 tem 3 zeros, então você coloca aqui uma vírgula. Se tem 3 zeros, tem que ficar 3 números aqui depois dessa vírgula. Só que já tem o 5. Para ficar 3 números, falta o quê? Completar só com 2, ó. Fica 0, 0, 0, 5. E aqui na frente, como não tem um número inteiro, a gente completa com o 0 também. 3 centésimos, a mesma coisa, ó. Tem a vírgula aqui. E como aqui tem 2 zeros, aqui tem que ficar 2 números. Já tenho 3. Para fechar os 2 números, precisa completar só com mais um aqui, ó. A parte decimal. E aqui na frente, aqui não tem nada, completa com 0. Então, 3 centésimos é 0,03. Aqui nós temos, ó, 1 inteiro, 12 centésimos. Então, você pode fazer assim, ó. 1 inteiro mais 12 dividido por 100, dá o quê? 0,12. Tem 2 zeros aqui, então vai voltar 1, 2. Fica 0,2. É igual a 1,12. Tia, eu posso fazer a transformação? Pode. Não está assim, ó, 1 inteiro e 12 centésimos. Se lembra que a gente transforma a fração mista para uma própria? Então, a gente faz, ó, 100 vezes 1, 100. 100 mais 12 fica 112 sobre 100. Como aqui tem dois zeros, então aqui vai voltar a vírgula 2 números, ó. Tá assim, 112, então volta, ó, 1, 2. Fica 1,12. E aqui da mesma forma, ó, repete 2 inteiro, mais 1 centésimo fica 0,01, que é igual a 2,01. Ok? Vamos lá, continuando para a nossa última página de correção. Vamos para a nossa última página de correção para finalizar. Temos aqui mais uma questão, a sexta, a sétima e a oitava. Vamos lá, para a gente finalizar. Escreva os números decimais a seguir na forma da fração decimal. Então, a gente vai fazer o processo contrário. Então, eu vou pegar aqui, ó, 123 sobre... Tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar 1000. 0,43. Eu pego 43 sobre...
Quantos números depois da vírgula? Tenho 4 e o 3, são 2. Então, aqui fica sobre 100. 1,0, então eu pego aqui 1 e o 0, né? Fica 10 sobre quem? Depois da vírgula tem um número, que é o número 0. Então, vai ficar aqui 10. E aqui na alternativa D, eu vou pegar todos, ó. O 2, 2, 3, 5, 1 sobre. Pego todo o número sem vírgula. Agora eu vejo quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Se tem 4, coloco 1 e 4 zeros. Então, transformei esses números decimais em fração. A sétima, que fração irredutível representa o número 0,0009? Então, a gente vai transformar ela numa fração também, ó. Fica 9. Porque tirando esses zeros, vai ficar quem? Só o número 9, digamos assim, com valor numérico, um número com valor numérico. Porque o zero, ele não agrega, né, o valor numérico, ele representa um vazio. Agora eu analiso quantos números tem depois da vírgula. Tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1 e 4 zeros. Aqui não dá para simplificar, porque ele pede a irredutível. 9 e 10, eles não vão ter 9 e 10 mil não vão ter divisores em comum. Então, não dá para simplificar. Qual é a forma irredutível, tia? 9 sobre 10 mil. E por último, ele pergunta quantos décimos correspondem ao número misto 7 inteiros e 1/5, né? Então, aqui primeiro eu vou transformar, ó, a fração mista para uma imprópria. 5 vezes 7. Primeiro eu repito o denominador, né? Ok, 5. Agora eu faço essa multiplicação. 5 vezes 7, 35. 35 mais o número 1, 36. Então, 36/5. Se eu quero saber quantos décimos, aqui embaixo, ó, vai ter que ser quem? 10, que representa o décimo. Então, 5, para transformar em 10, eu tenho que multiplicar por quem? Por 2. 5 vezes 2, 10. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, eu vou também multiplicar em cima o numerador. 36 vezes 2, 72. 72 décimos. Ou seja, ele corresponde a 72 décimos. Então, como eu falei, deu igual aqui a 72 décimos. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza a nossa correção por aqui. Vocês perceberam que as questões elas abordam bastante a questão de transformar para o número decimal, ou então pegar o decimal e transformar para um número fracionário, uma fração decimal, ok? Então, a gente finalizou a nossa correção por aqui. Qualquer dúvida, sinaliza no grupo que a gente vai estar à disposição. Até a próxima aula.